Se você vai ler na sua Bíblia, coloca a mão sobre a sua Bíblia. Se você vai ler aqui, você vai estender as mãos para cá, amém? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é uma semente, o nosso coração é a terra, Senhor. E eu peço a Ti que nessa noite a Tua palavra, ela venha entrar no nosso coração, ela seja plantada, para que os frutos para o qual, meu Deus, ela é designada, venham aparecer na nossa vida. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja essa terra essa noite, para que a Tua palavra frutifique em nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Pega uma Bíblia para mim, não lembro o que está lá. Aí está na folha, deixa eu ver se é essa aqui. Isso é pra mim. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Olha para mim, teve um ensaio antes dele tomar a decisão. Ele começou a pensar sobre a decisão, refletir sobre a decisão, até tomar a decisão. E hoje eu quero que você veja essa palavra da maneira que o Espírito Santo revelou no meu coração. O Espírito Santo nessa palavra me mostrou que existem filhos que esperam que tudo acabe, para que então reconheça que tem estado longe do Pai. A comida teve que acabar, a fortuna teve que terminar todinha, até o final, para que ele reconhecesse que precisava estar perto do Pai. E o Espírito Santo pediu para me falar com você essa noite que a gente não precisa esperar que acabe para reconhecer a nossa necessidade de estar perto do Pai. A gente não precisa esperar que termine tudo para reconhecer que está faltando a presença. Às vezes a gente espera a alegria acabar para reconhecer que está faltando buscar mais. Às vezes a gente espera uma situação chegar num ponto de que não se resolve mais para reconhecer que o que está faltando é a nossa busca maior pelo Pai. É estar mais perto do Pai. Ali ele foi até o final. Nenhuma fortuna na mão de alguém que está distante do Senhor vai resolver problemas. Ele tinha fortuna nas mãos. Mas a separação do Pai, a distância do Pai, fez tudo o que ele tinha nas mãos, tudo que tinha nas mãos dele para dar certo, começou a dar errado. E ele chegou no fundo do poço. Ele chegou no limite da humilhação. Teve que acabar tudo primeiro para ele reconhecer que ele estava distante.
E Deus falou no meu coração que tem crises, que tem perdas, que é Deus permitindo para que a gente esteja próximo dele. Olha o que aconteceu na pesca maravilhosa. Primeiro eles foram, não pescaram nada. Ou seja, foi a permissão de Deus que aquele dia, cansados, entendendo daquilo que eles faziam e mesmo assim não conseguiram resultado nenhum. E com uma palavra de Jesus, os resultados apareceram. A proximidade com Jesus e uma direção de Deus mudou uma situação em que eles estavam nos próprios esforços, lutando e não conseguiam nada. Então tem coisas que acontecem na nossa vida, tem crises que nós vivemos, que é consequência de escolhas que tomamos e de caminhos que decidimos. Tem coisas que nós vivemos que é consequência disso. Mas tem coisas que nós vivemos que é Deus permitindo para a nossa aproximação. É Deus permitindo para que a gente então se aproxime dele. Só no momento em que ele chega num ponto de não ter mais a quem recorrer, ele diz: perto do meu pai, até quem está perto do meu pai, que não é filho, tem pão com fartura. Aí aqui ele fala no 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantar-me-ei. Todas as vezes que a gente vai se distanciando da presença de Deus, a gente fica prostrado. A gente vai sem perceber, já viu? A pessoa às vezes, quando ela acorda bem, ela anda assim, né? Aí às vezes, se você estiver triste, sem perceber, quando você olha para você, você está assim, né? Sem perceber, você não vê pessoas na rua assim, que andam de cabeça baixa, com o tronco baixo? A Bíblia diz que ele se levantou para ir ter com o pai, ou seja, a distância do pai fez ele ficar prostrado. E é a distância da presença de Deus, gente, que coloca a gente prostrado, que coloca a gente cabisbaixo, que coloca a gente fraco. A Bíblia fala: pequei contra o céu e contra ti. Por que ele pecou contra o pai? Porque o pai deu tudo para ele. Deu ou não deu? Só que ele não investiu uma moeda, nem na casa do pai e nem no pai. A Bíblia diz que ele pegou tudo que o pai deu e colocou fora. Ele investiu tudo que o pai investiu nele fora. Ele investiu tudo que o pai investiu nele em outras pessoas, em pessoas de fora. E a Bíblia não diz que ele deu um presente para o pai dele, que ele investiu algo na casa do pai, que ele fez algo para o pai. Não, mas ele investiu tudo fora. O coração dele estava completamente fora. E nem ter recebido do pai, Cauã, fez ele se lembrar do pai e da casa do pai. Mas ele levou tudo que ele recebeu para longe. É por isso que todas as vezes que a gente investe mais fora, nos nossos relacionamentos fora, investe mais na nossa vida do que no nosso tempo com o pai, do que naquilo que proporciona relacionamento com o pai. Quando a gente não investe nada daquilo, a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, por exemplo, eu coloco o dinheiro onde é o meu tesouro, é ou não é? Eu invisto o dinheiro onde é importante para mim. Aquele filho mostrou o seguinte: a casa do pai não é importante, então eu não invisto. O meu pai não é importante, então eu não invisto. Eu invisto naquilo que é importante para mim. Quem era importante para ele? As meretrizes, os amigos, as pessoas de fora. E quantas vezes o nosso investimento no pai, na casa do pai, nas coisas de Deus, se torna tão pequeno, tão pouco, considerando o nosso tempo, a nossa energia, o nosso investimento fora. E ele só consegue reconhecer isso quando tudo aquilo que o pai deu, ou seja, tudo aquilo que nós temos, quem dá? Deus que dá. Tudo que a gente tem é Deus
Porque se Deus não quiser, nós não levantamos amanhã. Só de acordar, tem uma passagem em Isaías que diz que é o Senhor que nos acorda todas as manhãs. Se Ele não nos acordar, a gente não. A distância dele do Pai foi tão grande que o investimento do tempo, da presença e do dinheiro estava tudo fora. Ele investia tempo, presença e dinheiro fora. Nada do que tinha importância para ele era relacionado ao Pai. Até um dia que ele disse assim: levantar-me-ei e irei. Pequei contra o céu e diante de ti. Por que ele disse que pecou contra o céu e diante do Pai dele? Porque ele se afastou de Deus e se afastou de quem cuidava dele, de quem trouxe tudo aquilo que ele tinha. E aí ele fala assim: e o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho. Havia um erro cometido contra Deus e contra a pessoa do pai. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Quando ele chega lá, ele é bem recebido, ele é bem tratado, ele é abraçado, e aquela vergonha, aquela humilhação, aquela tristeza dá lugar à alegria. Por quê? Porque a nossa proximidade com Deus gera isso. A nossa proximidade com o Pai é que nos torna plenos. A nossa proximidade com o Pai é que faz o nosso coração se regozijar, se alegrar. Amém? E nós terminamos então a introdução. Eu quero que você coloque em Salmo 92, que nós vamos entrar na palavra agora. Amém? Amém. O que me torna uma pessoa plena, uma pessoa forte? Aqui eu dei um exemplo para você que muitas vezes nós vamos nos distanciando do Pai nas nossas prioridades. Nós vamos nos distanciando do Pai quando a gente passa a investir em tudo, menos no Pai, menos na casa do Pai. Isso gera o quê? Distanciamento. Gera com que a gente se sinta prostrado. Aí, como a gente está terminando a série hoje sobre os milagres de Jesus, o milagre, um dos milagres de Jesus, que para mim é o maior, nós vamos ler sobre ele. Acontece quando um homem natural recebe o Espírito do Deus Todo-Poderoso dentro de si e passa então a ser uma nova pessoa. Para que eu não me distancie do Pai, para que o mundo não brilhe para mim, para que as minhas prioridades não estejam longe do Pai, da casa do Pai, eu preciso de algo chamado Espírito Santo. E o Salmo 92, eu vou ler o Salmo 92 porque Antigo e Novo Testamento falam a mesma coisa. No Salmo 92 diz assim: bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Próximo versículo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem e derrama
sobre mim o óleo fresco. Quero que você preste atenção nesse versículo. Tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem, e derramas sobre mim o óleo fresco. Derramas o que sobre mim? Exaltas o teu poder, e eu me torno como um boi selvagem. Quando Deus exalta o poder dele sobre mim, eu me torno um boi selvagem, eu me torno uma pessoa forte, eu me torno uma pessoa destemida. E aí, em Atos capítulo 2, versículo 1, enquanto ele põe, eu quero que você entenda que essa palavra, poder, no grego, significa explosivo. A palavra poder no grego é dinamis, e dinamis significa explosivo, dinamite, aquele que recebe a própria força. Alfred Nobel, ele inventou a dinamite. E quando ele foi buscar o nome do composto químico que produzia a explosão, ele buscou a palavra poder, que significa dinamite, explosão. E olha o que diz aqui: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Quando o Espírito Santo veio, o que a palavra de Deus diz? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu quero que você preste atenção nisso. A palavra poder significa dinamite, significa explosão, significa alguém que está conectado à própria força. Quando Deus derrama o Espírito Santo sobre nós, ali no Salmo 92, ele fala que a gente recebe a força de um boi selvagem, ou seja, nada te para mais. E quando fala recebereis poder, então a palavra de Deus está dizendo poder, dinamis, explosivo, dinamite. Ou seja, você recebe um poder explosivo dentro de você. Você está conectado à própria força sobrenatural de Deus. O Espírito Santo, quando vem sobre você, Jesus morreu na cruz, nós vamos participar da ceia em memória. Mas por que ele foi? Ele disse por que ele foi. Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então ele foi para quê? Para que o Consolador viesse, para que o Espírito Santo viesse, para que esse dinamite, essa força explosiva viesse sobre a gente. E para quê? A palavra de Deus diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. O que é ser testemunha? Vem cá, Cauã. Se alguém chegar para mim e falar assim: o Cauã não existe, o Cauã não existe, esse Cauã não existe, ele não nasceu. Eu conheço Cauã, não conhece? O que eu vou falar? Eu conheço ele. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo e alguém vem dizer para você algo a respeito, contrário, o que você vai dizer para a pessoa? Eu sou testemunha, eu conheço, ele está aqui dentro de mim. Como é que você vai dizer de alguém que eu conheço? Eu conheço ele, eu convivo com ele todo dia. Ser testemunha de Jesus é isso, é ver ele, é se conectar com ele. Ninguém mais pode tirar de dentro de você a certeza de que ele está com você e a certeza da sua salvação. Por que ele foi? Para que esse espírito de dinamite, não é interessante saber que poder é dinamite? Quem sabia disso? Você sabia? Poder é dinamite, é explosão. Olha o que Deus quer derramar sobre a sua vida. Se você carrega o Espírito Santo, você tem um poder explosivo dentro de você, nada fica diante de você. Você não vai mais estar sujeito a ser um filho, igual aquele filho que nós lemos,
que o Pai dá tudo, que o Pai investe em você, que o Pai te enche, e tudo que você faz é longe do Pai, todos os seus planos é longe do Pai, todo o seu investimento é longe do Pai, todos os seus planos estão longe do Pai. Porque não tem como receber esse Espírito e querer estar longe desse Pai. Não tem como receber o Espírito Santo e querer investir fora do reino do meu Pai, fora daquilo que meu Pai está. Então essa noite é uma noite que você tem que saber que esse poder, esse Espírito Santo, ele está disponível. Agora, pastora, como que eu vou receber o Espírito Santo? Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo vai me batizar? Tem duas coisas que você precisa ter no seu coração para ele vir. Sede. Quando você está com sede, como é que você fica? Incomodado. Você consegue trabalhar com sede? Você consegue estudar com sede? Como é que você fica? Eu tenho que achar água, eu tenho que tomar uma água. É ou não é? Por quê? Porque você não fica em paz enquanto você não toma água. Ele disse para aquela mulher assim: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então, se eu não tiver sede, ele não vem. Se eu não estiver sedento, incomodado e não ter essa presença dentro de mim, ele não vem. O que gera a sede? O que gera a sede? O que faz alguém ficar com sede? O que faz alguém ficar com sede? Hã? Comer algo salgado. O que mais? Exercício. Quando você está exercitando, caminhando, que você faz uma atividade, como é que você fica? Porque você está em exercício. Qual o exercício que provoca a sede do Espírito Santo em nós? O que vai provocar essa sede em você? Falar de Jesus para os outros. Falar de Jesus para alguém. Orar por uma pessoa que está doente. Se interessar por alguém que está sofrendo. Aí você vem na igreja, você busca para você, mas você pensa assim: eu tenho que fazer por alguém. Eu tenho que orar por alguém. Eu tenho que... Tem alguém doente e você sabe que a pessoa está doente, mas você fica inerte com relação àquilo. O exercício de orar, o exercício de interceder por alguém, o exercício de falar de Jesus para outras pessoas, gera sede. Sabe por que gera sede? Porque você vai querer ter poder para ajudar aquela pessoa. Você vai querer ter poder para orar e ver aquela pessoa ficar curada. Você vai querer ter poder para ser a água que aquela pessoa precisa. E se você não exercitar isso, se você não exercitar o falar de Jesus para as pessoas, se você não exercitar o pregar para alguém, você não vai ter sede. E se você não tiver sede, você não vai ser cheio desse dunamis, desse dinamite, desse poder. Porque o Espírito Santo vem sobre nós para quê? Para sermos testemunhas. Se eu começo a ser testemunha, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai vir sobre mim. Se eu começo a testemunhar aquilo que Jesus já fez na minha vida para alguém, se eu começo a testemunhar aquilo que Cristo já operou na minha família, se eu começo a testemunhar para alguém algo que Deus já fez na minha vida, o que eu estou sendo? Eu estou sendo testemunha. Eu estou mostrando que eu tenho sede de ser a testemunha. E aí o Espírito Santo vai me encher. E quando você buscar o Espírito Santo, sabe quando alguém está morrendo afogado? Você já assistiu algum vídeo? Já viu alguém cair na água? Já viu o desespero da pessoa para alguém pegar ela ali? O Espírito Santo é isso. Sabe? É você, Senhor. Eu não posso ser o Senhor. Porque eu sei que sem o Senhor eu vou acabar me afogando uma hora.
Sem o Senhor, eu vou acabar me perdendo uma hora. Sem o teu Espírito dentro de mim, o mundo vai brilhar para mim. Sem o teu Espírito dentro de mim, algo vai me seduzir, algo vai me atrair. E o Espírito Santo, ele é o freio. O Espírito Santo é aquilo que nos conecta a Deus e que fala, não vai, não faz, não, isso não, volta. Ele é o próprio, a presença de Jesus dentro de você. Você batiza nas águas, o seu corpo é batizado nas águas. O Espírito Santo é o batismo do seu espírito. O seu espírito então não é mais obscuro às coisas de Deus, mas ele é batizado por Deus. E aí acontece que a Bíblia diz, ele se torna seu professor e ele te guia a toda a verdade. Nas coisas mínimas ele vai te guiar, nas coisas mínimas ele vai te influenciar. Aí sabe o que acontece? A sua mentalidade, o seu desejo, o seu impulso vai ser sempre para as coisas de Deus e nunca para as coisas do mundo. Você não vai ser mais tendencioso ao que é do mundo, mas você vai ter tendências do céu, influências do céu. Eu vou dizer uma coisa para você, sozinho nós não conseguimos. Porque a pessoa pode ter caráter, pode ou não pode? Tem pessoas que têm caráter, elas não têm Deus, mas têm caráter. Ela tem caráter, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa fiel. Mas esse dunamis, essa força que vem, como eu li no Salmo 92 do boi selvagem, essa constância, essa permanência na fé, esse olho no alvo que é Cristo, sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda, não é o caráter que te dá. Não é a bondade que te dá, é o Espírito Santo. Sabe o que Deus quer? Deus quer testemunhas. Deus quer nos dias de hoje, mais do que pessoas que se dizem evangélicos, tem um monte de evangélicos, não tem? Deus quer testemunhas. Testemunha é quem viu, quem viveu e quem ouviu dele. E aí você começa a passar isso. Ele morreu, você não colocou o vídeo? Quero que você vá assistir um vídeo curto de 4 minutos. E eu quero que você assista esse vídeo, é um vídeo forte. Mas eu quero que você assista esse vídeo com a seguinte mentalidade. Aquele preço ali foi pago não para que você se tornasse um evangélico, não para que você se tornasse uma pessoa melhor, mas para que você se tornasse um discípulo dele, uma testemunha dele. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, igreja, e chegavam para pregar, as pessoas diziam assim, tem um texto que mostra, mas esse é mesmo Pedro, o pescador? Porque o Espírito Santo influenciou até a eloquência das palavras de Pedro. O Espírito Santo mudou a ignorância de Pedro. Tirou Pedro, ele era considerado um homem ignorante, um homem estourado, um homem explosivo, um homem sem paciência. E quando as pessoas olhavam para Pedro, elas estavam vendo um homem eloquente, um homem disciplinado, um homem equilibrado. Quem trouxe isso para Pedro? Espírito Santo. Então o Espírito Santo transforma a gente em pessoas não melhoradas, mas totalmente diferentes daquilo que nós éramos. Até a nossa fala muda. E o sacrifício dele, o sacrifício de Deus de ver seu filho morrer na cruz, foi para que hoje você recebesse esse dunamis, esse dinamite, esse explosivo. Amém? A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Quando você compra carne moída, você já viu o que faz com a carne? Ele foi moído. Ele foi moído para que hoje você fosse chamado à justiça de Deus. Ele foi moído para que hoje você fosse cheio do Espírito dele. Para que o pecado não mais controlasse a sua vida, para que a mágoa não mais direcionasse a sua vida, para que nada mais direcionasse a sua vida a não ser a presença dele. Amém?
E eu tenho orado, tenho chorado na presença de Deus, para que nós sejamos uma igreja que testemunha Ele. Para que nós sejamos uma igreja apaixonada por Ele. Porque quando somos apaixonados por Jesus, você que está namorando, você que já casou, você sabe que quando você se apaixona, os primeiros dias assim, né? Seu Celso já tem quantos anos de casado, seu Celso? 32. Aquela paixão, dona Rosana, sabe? Aquele momento que os dois se conhecem a primeira vez, aquela, sabe? Não consegue ficar sem falar um com o outro. É essa paixão que a gente tem que ter por Jesus todo dia. Porque quando essa paixão, ela começa a acabar, sabe que a gente se torna sujeito a fazer o que o filho pródigo fez. Tudo para todo mundo, menos para o pai. Eu tenho tempo para tudo, não tenho tempo para o pai. Eu tenho recurso para tudo, mas não tenho para a casa do pai. Eu tenho disposição para tudo, menos para o pai. E Deus te trouxe aqui essa noite. Ele trouxe você aqui para que você seja cheio do Espírito dele. Ele trouxe você aqui para você sair por aquela porta hoje, não como um evangélico, mas como uma testemunha dele. Amém? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia. E você hoje vai colocar diante de Deus tudo aquilo que estava no seu coração e que você não quer levar mais. Se existem coisas que você, feridas que você precisa liberar hoje, você vai liberar. Se existem pessoas que você precisa liberar, você vai liberar. Se existem circunstâncias que estão aí marcadas na sua mente, trazendo tristeza, você vai liberar. Sabe por quê? Porque ele foi moído pelas nossas transgressões. E ali, quando ele faz a última ceia, ele fala assim: o meu sangue que está sendo derramado por muitos, não por todos. Ele não fala que o sangue dele tinha sido derramado por todos. Ele fala: o sangue é derramado por muitos. Que muitos são esses? Aqueles que aceitariam o sacrifício dele, aqueles que creriam nele. Amém? Você vai receber a ceia agora. Os obreiros podem servir a ceia. E eu quero que aí no seu coração você lembre dessas cenas e você pense se alguém já te feriu como feriram ele. Porque ele foi esmagado para que você não mantesse mágoa no seu coração, para que você não mantivesse nenhum tipo de sentimento que afastasse e que impedisse a presença dele de te encher. Amém?